Programa Café com Zaidan. Oferecimento GoCare Saúde. Apoio Jaque Laboratório e Café Colucci. Opa, bom dia para você aí, depois de um feriadão danado aí, bem descansado, recomposto. Programa Café com Zaidan, 29 anos no ar esse programa. Programa bom danado, né? Senão já teria acabado, mas hoje está em todo o litoral paulista aí, pelo canal aberto, TV aberta, canal 48 de Peruíbe a Ubatuba, né? Portanto, você tem uma gama de cidades aí que você pode ver ao vivo, também pelo canal 518 da Vivo TV, 522 da Claro TV e pelas nossas redes sociais do maior portal independente, que é o portal Costa Norte, do grupo Costa Norte de Comunicação. E esse programa pela TV Cultura Litoral aí. A sua TV, né? TV que você se vê. Lembra aqui que nessa cadeira aqui, há 29 anos atrás, dia 26 de março de 96, meu amigo Mário Covas estava fazendo o primeiro Café com Zaidan. Aí já está no Oriente Eterno. Que pena, viu, Mário Covas? Mas daqui uns 20 anos eu vou te visitar, fica tranquilo. Mais que 20, mais, velho. Para, não tem pressa não. E hoje eu vou fazer esse café com um amigo meu também, um puro sangue árabe aqui, professor Mohamed, que é secretário de Educação do município de Guarujá, Pérola do Atlântico. Bom dia, professor. Bom dia, Zaidan. Agradeço muito pelo convite. Vida longa para você, que passa em mais do que 20 anos. Para mim é uma satisfação participar de um programa tão tradicional, que tem tanta história, que muitas pessoas importantes sentaram nessa cadeira para fazer esse trabalho de utilidade pública. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza. Bom, quem é professor Mohamed? Bom, para falar um pouquinho da minha trajetória, eu sou nascido em Vicente de Carvalho, Zaidan, de parteira. Morei 26 anos em Vicente de Carvalho. Acabei seguindo carreira acadêmica, me formei psicólogo, depois em 1990. Depois fiz mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade de São Paulo, pela USP. Me especializei em psicologia educacional e clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e depois ainda fiz um curso de gestão pública municipal pela Universidade Federal Fluminense. Portanto, a política pública de educação, a gestão pública e a política pública também relacionada à saúde e assistência social sempre foram a minha área de atuação. E paralelamente a isso, por ter seguido carreira acadêmica, eu acabei desde 1994, 95, iniciando minha carreira como professor universitário, dando aula para formação de professores, né, nas licenciaturas em geral, e a partir do ano 2000, 2001, também passei a dar aula para o curso de psicologia. Então, hoje também me dedico a isso e também, durante muitos anos, desde 1992, eu faço atendimento clínico de pacientes em consultório. Enfim, me dediquei um pouco a esse conjunto de tarefas, né? Muito legal. Esse é o professor Mohamed, hoje secretário de Educação do Guarujá, um grande desafio, né? Qual o tamanho desse desafio? Olha, Zaidan, ele é um grande desafio, em primeiro lugar, porque nós temos uma rede pública que beira entre 33 e 35 mil alunos, né? Um orçamento... Uma das maiores do litoral, hein? Exatamente. Um orçamento de aproximadamente 730 milhões de reais, funcionários, 2.800 funcionários hoje nós temos. Só na educação? Só na educação. Então imagine a gente fazendo um trabalho de política pública que impacta em quase 35 mil famílias. Imagina isso multiplicado, o impacto que isso tem, a repercussão social. Portanto, é um processo que envolve muita responsabilidade. E eu me sinto grato pelo convite que o prefeito Farid Madi me fez
E hoje a gente tem uma equipe de pessoas muito capacitadas, educadores que se dedicam dia a dia, né, nessa tarefa de levar uma educação pública de qualidade para as nossas quase 33, 34, a gente quase chegou em 35 mil até o final do ano, porque isso varia um pouquinho. Portanto, eu entendo que nós estamos à frente da política pública que tem mais impacto social. Portanto, a responsabilidade é muito grande, né? Muita responsabilidade, né? Você falou que o tamanho da rede é 34, 35 mil alunos. E quantos equipamentos escolares? Quantas escolas, unidades escolares? Hoje, a SEDUC ela tem 68 unidades, né? Isso abrange do ensino infantil até o Fundamental 2, é municipalizado, o Fundamental 2? Exato, nós temos desde a educação infantil com creches, pré-escola, né? Creche que é de 0 a 3 anos, a pré-escola que pega alunos de 4 e 5 anos, depois o Fundamental 1 a partir dos 6 anos, né? Que é do 1º ao 5º ano, e Fundamental 2 que é do 6º ao 9º ano. Além disso, nós temos mais 7 CAECs, que são Centros de Atividade Comunitária e Educacional. Então, somando todos eles, nós temos 68 unidades. Só que além dessas 68 unidades, a gente ainda tem conveniadas 37 núcleos de educação infantil comunitário, que chama de NEIC. Só que são creches comunitárias. São mais 37. Então, e funcionam bem essas comunitárias? Olha, Zaidan... Sob a supervisão da Secretaria de Educação. Claro. Sempre sob a supervisão. Sempre sob nossa supervisão. Nós supervisionamos de perto, nós temos supervisores que visitam constantemente, que acompanham o plano de trabalho dessas unidades. Eu, particularmente, Zaidan, desde da minha outra passagem pela SEDUC... De 2005 a 2008. Exatamente. Né? Eu sempre tive o hábito de visitar as escolas toda semana. Amanhã, por exemplo, é um dia que eu visito as escolas. Eu passo o dia inteiro fazendo visitas, vou de unidade em unidade, não apenas as nossas municipais, mas as conveniadas também, porque para a gente compreender o que acontece, não adianta ficar sentado lá no gabinete. Exato. É preciso ir até a ponta, conversar com professores, conversar com outros profissionais da educação, conversar com a equipe gestora, entrar na sala de aula, entender o que está acontecendo no dia a dia da escola. Para mim é muito importante estar próximo, e eu visito inclusive as NEICs, e são várias entidades. Você vê qualidade de alimentação, você vê tudo? Tudo. Desde o número de professores que estão nas escolas, o número de alunos por sala, o número de crianças com deficiência que estão em cada uma das nossas salas incluídas, o número de monitores de apoio, que são aqueles profissionais que acompanham ali individualmente, dando suporte para o professor, para as crianças com deficiência, as salas de recurso, que são aquelas estruturas que recebem os alunos no contraturno, alunos com deficiência que precisam receber uma série de atividades pedagógicas. Eu entro em cada uma das salas, eu tenho uma curiosidade, eu comento isso, alguns acham engraçado. Um dos lugares que eu visito quando eu vou na escola, além de visitar cada um dos ambientes, é o banheiro. Porque eu entendo que um lugar, quando ele é acolhedor, ele cuida das questões mais particulares de uma maneira bem respeitosa. Então, você pode ir em qualquer lugar, num restaurante, numa escola, na casa de alguém, se o banheiro é bem cuidado, é porque as pessoas são acolhidas e respeitadas. Então, eu visito cada um desses ambientes, converso com os professores, com a equipe técnica, para a gente saber exatamente o que acontece e colaborar. Cada uma dessas visitas, inclusive, Zaidan, elas geram um relatório com todo aquilo que a gente encontrou que precisa de medidas, né, de ações a serem desenvolvidas, e colocamos do lado quais são as providências adotadas. Isso é encaminhado para a escola depois de mais ou menos 10 ou 15 dias da visita que eu faço. E isso é acompanhado constantemente, de modo que a gente garanta que a visita não seja apenas uma visita, mas seja também uma forma de colaborar para que a escola melhore a cada dia. Com certeza. Chamar o Jaque. Chama o Jaque aí para mim. Tecnologia de ponta e expertise profissional para cuidar da sua saúde. De check-up preventivo a testes específicos. Comodidade e segurança. Coleta domiciliar. Unidades em Bertioga, Boracéia, Boiçucanga, Guarujá e Praia Grande. Jaque Laboratório. Política de qualidade sempre. Aê, de volta aqui com
Professor Mohamed, secretário de Educação do município de Guarujá, pérola do Atlântico, né? Professor, vou fazer comparação aqui, como você deixou, como você pegou, 20 anos depois, né? Não vamos fazer comparação. Mas nesses 100 dias de administração, como é que está indo? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante esclarecer que, e aí até agradecer toda a equipe que fez o relatório de transição, né, depois que o prefeito Farid Madi ganhou a eleição, foi feito um trabalho minucioso, detalhado, de uma equipe indo a cada uma das unidades e identificando qual era a estrutura, o que estava acontecendo, e a realidade que a gente encontrou foi uma realidade extremamente preocupante, Zaidão. Primeiro, a infraestrutura das escolas, precário. Várias quadras esportivas interditadas, portanto, alunos sem ter condições adequadas para fazer as suas atividades de educação física. Escolas com falta de professores, com falta de monitores de apoio, a falta de material, enfim, as condições que nós encontramos foi muito, muito preocupante mesmo. A partir daí, nós fizemos um levantamento, já esse levantamento em parte foi feito durante o período de transição, mas você sabe, Zaidan, tem coisa que a gente só descobre quando assume, né, como nós assumimos a secretaria. E aí nós encontramos um cenário bastante preocupante e observamos que, a princípio, não conseguiríamos dar conta de tudo. E em virtude disso, e foi um dos programas que nós lançamos desses 100 primeiros dias da administração do prefeito Farid Madi, um plano chamado PAI, Plano de Ações Integradas, que tem que objetivos, Aidão? Como nós identificamos nessas 68 unidades necessidades muito grandes, nós não conseguiríamos dar conta de tudo. Então, o que fizemos é um pouco daquilo que é feito hoje, quando você vai, por exemplo, numa unidade de saúde, e você recebe uma pulseira que é uma classificação de risco. Dependendo da cor da pulseira, você vai ser atendido mais rápido ou vai esperar um pouco mais. Nós fizemos isso com as escolas. Utilizando 4 critérios, nós definimos as escolas prioritárias, aquelas que mais necessitam de ajuda. E aí, essas reformas, essas isso, foram critérios relacionados à infraestrutura, então precisa de reforma, falta de pessoal, na parte pedagógica com índices ruins de desempenho dos alunos e na convivência, ou seja, escolas que têm problemas com violência, bullying. A partir desses 4 critérios, nós elencamos 10 escolas consideradas prioritárias, ou seja, nós vamos... Pulseira vermelha. Pulseira vermelha, exatamente isso. Acertei. Portanto, são escolas que não podem esperar. E aí, a partir disso, nós, nesses 100 dias, concentramos nossos esforços para tentar ajudar essas escolas a sair da pulseira vermelha e, claro, paralelamente a isso, porque temos uma equipe incansável que trabalha diariamente, estamos também atuando nas outras escolas, mas passamos a concentrar esforços nessas escolas. Mas tem uma coisa interessante aí, Zaidan, que eu entendo que é algo que é fundamental quando você lida com situações complexas. Ele é chamado de Plano de Ações Integradas, por quê? Porque nós estamos convidando para participar dessa mobilização a direção da escola, os supervisores de ensino, a associação de bairro que participa disso, as empresas que adotam a escola. Então, nós queremos um grupo de trabalho que se reúne para debater de que maneira nós podemos ajudar essa escola a sair, digamos assim, da UTI. E elencar as prioridades. Elencar as prioridades e sair fazendo. Tá. Nós vamos fazer um intervalo aí, estamos falando ao vivo aqui com o Mohamed, professor Mohamed, secretário de Educação do município de Guarujá. A gente vê com uma pessoa muito envolvida, né? Isso é bom, né, quando a pessoa se envolve naquilo que faz, né? Sai muito mais bem feito. A gente volta num minuto.
Ó, de volta aqui o programa Café com Zaidan, esse programa tradicional, programa bom danado, né? 29 anos no ar, senão já tinha acabado se não fosse bom. Mas é assim mesmo, legal. Hoje com o professor Mohamed, secretário de Educação da Pérola do Atlântico. Pérola está voltando a brilhar, a Pérola, viu? Ela está saindo do acinzentado e voltando por aquele brilho natural dela. Isso é muito bom. Farid está com vontade de trabalhar. E Guarujá vai ser a bola da vez. Guarujá, nos próximos 8 anos, vai ser o município mais rico do litoral paulista. O maior orçamento. E eu estou falando sério. O orçamento de Guarujá ou será igual ou maior que o de Santos daqui a 8 anos. Nós vamos estar com túnel concluído, aeroporto, a maior área retroportuária de toda a Baixada, do maior porto da América Latina, que é o Porto Santos Guarujá. Expansão portuária, maior expansão portuária vai acontecer na margem direita, que é a margem do Guarujá. Então, olha o tamanho que vai ser Guarujá. Vicente Carvalho, onde o Mohamed nasceu, já está virando Eldorado paulista. O metro quadrado já está virando ouro lá. Por quê? Aeroporto e o túnel saindo ali. Você imagina o quanto não vai valer um metro quadrado? Já está valendo. É expansão, desenvolvimento, progresso, né? Isso é bom. Eu estou conversando aqui com o Minhoca da Terra, que esse puro sangue árabe, que nasceu no Guarujá e dirige o maior equipamento que tem no Guarujá, que é a Secretaria Municipal de Educação. Professor Mohamed. Professor, você deu um balanço aí dos 100 dias, está indo, quer acrescentar mais alguma coisa aí? Olha, Zaidan, eu gostaria de acrescentar que, além desse levantamento que fizemos, a gente também fez um trabalho de acolhimento dos nossos educadores, porque, e isso eu acho uma coisa importante de pontuar, porque logo que o Farid anunciou o meu nome, eu recebi muitas mensagens de incentivo de pessoas que estavam desmotivadas, perdendo a esperança. Que estavam lá 20 anos atrás, quando você passou. Exatamente. E que se sentiram motivadas novamente. É claro que isso aumenta a responsabilidade da gente e a gente resolveu fazer um acolhimento desses educadores. Fizemos um evento que juntou todos os educadores em 3, 4 datas diferentes para que a gente pudesse dizer a eles ao que viemos. Apresentamos as nossas diretrizes, apresentamos os nossos valores, ou seja, a identidade da nossa Secretaria de Educação, para que esses educadores venham conosco, e eu fiz um convite a eles, e reforço esse convite constantemente quando eu estou num programa como esse, né, de que nós estamos fazendo uma travessia, Zaidão, da onde nós estávamos para onde nós queremos ir. E é uma travessia difícil, complexa, mas objetiva, com propósito, com motivação, com valores e com diretrizes. E a gente fez um convite para os educadores. E para fazer essa travessia, apresentamos um plano, também um programa, de formação abrangente e um programa de saúde mental e qualidade de vida para os nossos educadores também. Legal. Porque nós queremos cuidar, nós queremos capacitar, nós queremos respeitar, porque é do lado de cada um desses educadores que a gente vai fazer essa travessia. Tá certo. Professor, tem algum projeto de instalação de escola cívico-militar? No Guarujá, atualmente não. Ainda não. Ainda não, até porque esses projetos eles envolvem mais as escolas estaduais, né? Não tanto as escolas municipais. Mas tem, Ilhabela já fez a segunda escola cívico-militar municipal, quer dizer, o município também pode fazer. Pode fazer, que ele começou pelo Estado, pelo Estado, e aí pode ser feito pelo municipal, mas a gente ainda não tem nenhum projeto. Não tem ainda. Não tem. E escola de tempo integral, tem alguma? Não existe escola de tempo integral completa no município do Guarujá, municipal. Certo. Estadual tem algumas. Certo.
O que existe, na verdade, Zaidan, isso está no plano de governo do prefeito Farid Madi. Eu tenho que fazer aqui um agradecimento público ao prefeito, porque desde aquela época, em 2005, e agora em 2025, ele sempre colocou a educação em primeiro lugar, o prefeito Farid Madi, o que torna o nosso trabalho, que já é muito complexo, mas de mais responsabilidade e com mais apoio. E entre o que está no plano de governo do prefeito, existem duas questões fundamentais que ele lembra constantemente. A primeira delas é da escola de tempo integral, que está no plano de governo do prefeito, e nós vamos fazer uma ampliação, Zaidan, revolucionária. Hoje, quando nós assumimos, agora no início de 2025, tinham aproximadamente 700 alunos em período integral. Na verdade, a partir de um programa do governo federal chamado PET, que cadastra alunos de algumas escolas, alunos em vulnerabilidade social, que passam a fazer atividades de contraturno. Então, eles ficam um período na sala de aula e um outro período fazendo atividades diversificadas. Nós ampliamos já para mais de 1.000, agora nesses primeiros meses, mas a nossa intenção é ampliar aproximadamente, a gente conseguir aumentar até 10 vezes esse número até o final da administração do prefeito. De duas maneiras. Uma delas é construindo, porque o modelo atual não é um modelo que você tem o aluno dentro de uma escola estudando de manhã até o final da tarde, todos eles. O que nós temos são alguns alunos que participam disso. O que nós estamos fazendo atualmente, Zaidan? Uma grande mobilização. Eu já estou em contato com a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, que interinamente também está sob minha responsabilidade, e a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Educação, essas 4 secretarias estão fazendo uma mobilização, fazendo um levantamento de todos os recursos nos territórios onde as escolas estão, onde tem um espaço que acontece uma atividade cultural, uma atividade esportiva, uma atividade de educação ambiental, para a gente integrar com a educação e transformar o território em volta da escola numa grande escola com muros abertos. Então, o modelo que a gente quer levar não é apenas aquele em que a criança fica dentro da escola o dia inteiro, mas que principalmente o bairro se transforme numa escola, que a cidade se transforme numa cidade educadora. Esse é o nosso objetivo e junto com isso também construir algumas escolas. Já existem projetos para construir escolas em Vicente de Carvalho, na Enseada, na região do Perequê, porque nesses 20 anos, Zaidan, não se construiu escola. Você imagina uma situação dessa? A população no Guarujá cresceu, aumentou. Exato, a população cresceu, a educação se tornou mais complexa, o número de alunos com deficiência aumentou, então era preciso investir na educação e não houve esse investimento. Então, nós temos com um déficit enorme que é óbvio que em 4 anos nós não conseguimos, infelizmente, mas existe já planejado, nós já estamos com um processo avançado, tanto para a gente ampliar o número de alunos em escola de tempo integral, né, e nessa estrutura de transformar o bairro numa grande escola. E isso a gente acredita que vai dar os primeiros passos já no segundo semestre desse ano e a partir do ano que vem gradativamente ampliando até aumentar quase 10 vezes o número de alunos. Cadê a Vanessinha aí? Chama a Vanessa aí para mim aí, minha amiga Vanessinha. Eu sou de Santos e santista de verdade tem orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Vem ser GoCare. A GoCare é exclusiva da Santa Casa de Santos, o maior hospital de todo o litoral paulista. É uma cidade a Santa Casa de Santos. Uma cidade. A GoCare está lá. Todos os funcionários da GoCare, todos os funcionários da Santa Casa são conveniados com a GoCare. Guarujá também, eu acho. Também? Guarujá também, acho que a Prefeitura do Guarujá também. O GoCare se expandindo aí. Professor Mohamed, professor secretário de Educação de Guarujá, esse puro sangue árabe aí. Alguns programas lançados aí pela SEDUC aí nesses 100 dias aí?
Olha, Zaidan, esses alguns do que eu comentei agora, né? Então a gente lançou o PAI, que é esse plano de ações integradas para abranger essas escolas prioritárias. Nós lançamos o programa de formação para educadores, que é um amplo programa que visa diminuir a defasagem, porque nós recebemos muitas queixas dos professores que ou eles ficaram um período muito longo sem fazer uma formação, ou então a formação era uma formação meio esquizofrênica, sabe? Meia Frankenstein. Meia Frankenstein, exatamente. Sem estar integrada, sem estar voltada para objetivos claros. Então, nós lançamos um programa de formação exatamente para dar mais planejamento, sistematização, deixar a coisa mais programada, né? E junto com isso, como eu comentei há pouco, nós também lançamos um programa, que é o Programa de Saúde Mental e Qualidade de Vida, que vai envolver uma série de ações, e a primeira delas já vai acontecer no final desse mês, Aidan, que nós vamos fazer um trabalho de formação da equipe técnica da escola, para que cada escola monte um plano de como ela pode tornar a escola um espaço de convivência melhor, tanto para os alunos como para os professores, com medidas às vezes que são muito simples, como você fazer uma técnica de respiração, né? E melhorar o ambiente onde os professores e alunos ali estão convivendo, onde outros funcionários estão convivendo, enfim, tornar a escola um lugar mais agradável, um lugar que promove saúde mental e não um lugar que provoca sofrimento, tensão, que é um dos grandes problemas que nós temos na educação hoje. Então, esses 3 programas foram lançados nesses primeiros 100 dias e um pouquinho mais adiante nós vamos lançar esse outro programa de escola de tempo integral, que provavelmente vai começar a dar seus primeiros passos, como eu disse, nesse Vocês vão segundo identificar semestre. os bairros que vão receber escola de tempo integral, porque tem bairros com mais vulnerabilidade, outros com menos, né? Exatamente. E você precisa manter esses alunos de tempo integral na escola, no meio período estudando, outro meio período fazendo atividades culturais, esportivas. Exato. Vai ser assim? Esse critério? Esse critério, nós já estamos mapeando as regiões, nós já sabemos, inclusive, nas regiões que têm populações mais carentes, com mais vulnerabilidade social, que, portanto, necessitam mais dessa abordagem da escola de tempo integral. E a partir, desculpe, desse mapeamento, Zaidan, sim, a gente identifica, nós vamos ter áreas, regiões, como se fossem zoneamentos, em que teremos a escola ali do bairro, os equipamentos de educação, de esporte, de cultura, de educação ambiental, e vamos envolvê-los todos nessas atividades. Então, a nossa expectativa é que haja uma ampliação, e num curto prazo, no número de alunos envolvidos na escola de tempo integral. Isso é bom. A gente vai fazer um intervalo aqui, volta aí para o último bloco com o professor Mohamed, secretário de Educação do Guarujá. Estou aprendendo aqui também. A gente cada dia aprende mais, né? Grande professor. No minuto a gente está de volta. De volta aqui o programa Café com Zaidan. Programa bom danado, né? 29 anos no ar. Maravilha, viu? Mas é assim. Programa bom, entrevistado é melhor ainda, né? O entrevistado, então, nem se fala, viu? Professor Mohamed, secretário de Educação do Guarujá, Pérola do Atlântico. Tá voltando a brilhar, danadinha. Professor, o presidente Lula esteve recentemente aqui para lançar aí a novidade do túnel Santos-Guarujá, Guarujá-Santos e outros investimentos, que agora, dia 1º de agosto, o Tarcísio falou que vai fazer o leilão, e quando o Tarcísio fala, ele faz.
Tarcísio não só fala, então, do dia 1º de agosto, nós vamos conhecer qual vai ser a empresa vencedora para realizar a obra. Que vai demorar aí uns 4 anos para fazer. Eu acho que é menos, porque como ele é imerso, né, você pega aquelas coisas toda grandona já fixa no fundo do canal lá, então vai ser rápido isso daí. E também o Lula anunciou que Guarujá será contemplado com o Instituto Federal. O que isso representa para o Guarujá e em quanto tempo isso é possível de ser realizado? Olha, Zaidão, isso foi motivo de grande comemoração, de grande alegria, o presidente Lula anunciar o Instituto Federal no Guarujá, e vou dizer para você que isso foi resultado de uma mobilização que se iniciou antes. Eu quero aqui agradecer o vereador Edilson, o vereador Ariane, o deputado federal Gilmar Tato, todos eles dedicados, e o prefeito, claro, Farid Madi, quando antes mesmo de assumir, durante o período já de transição, junto com todos esses atores políticos, fez uma grande mobilização para trazer o Instituto Federal para o Guarujá, porque, a princípio, Zaidan, estava programado apenas para ter Instituto Federal em Santos e em São Vicente. Foi essa mobilização, envolvendo todos esses agentes políticos, mais o nosso trabalho na Secretaria de Educação, para trazer o Instituto Federal. E o que isso representa? Em primeiro lugar, eu acho que é importante fazer uma retrospectiva, porque a ETEC, a Escola Técnica do Estado, né, ela foi implantada quando o Farid foi prefeito. Portanto, a preocupação de trazer ensino técnico de qualidade sempre teve... Que é o que nós precisamos. Exatamente, Zaidan. É o que nós precisamos, por quê? Porque qual é a importância social de uma escola técnica, e no caso do Instituto Federal, não apenas técnica, mas tecnológica, porque no Instituto Federal você tem, além do ensino médio integrado com ensino técnico, também tem cursos de nível universitário, tecnológico, mestrado e doutorado. Portanto, a população vai ser contemplada, a população do Guarujá, e diria da Baixada Santista, porque o Instituto Federal atende não apenas aos alunos do Guarujá, mas estando lá, os alunos podem acessar aquele equipamento de uma maneira mais próxima, né? Nós passaremos a ter cursos que têm a ver com a vocação do município. Foi também na época do prefeito que nós reativamos o curso de manutenção de aeronaves, que era um curso tradicionalíssimo do Guarujá, que infelizmente ele foi desativado, e agora com o Instituto Federal nós esperamos reativá-lo. E aonde será instalado esse instituto? Já tem área? Já tem uma área, essa área já foi indicada. Aonde é? Onde atualmente se encontra a escola 1º de Maio, porque é uma escola em Vicente de Carvalho. É grande aquela escola. Ela é uma estrutura gigantesca. O 1º de Maio ele foi inaugurado na década de 80 para ser uma escola técnica, né? Ela foi inaugurada com manutenção de aeronaves, voltado para o ensino técnico. Tem cursos na área de química, de administração de empresa, de contabilidade, desde da sua inauguração. O problema, Zé, é que de lá para cá houve um desinvestimento, né, e um abandono gradativo da escola 1º de Maio. E isso é muito triste. Aquela área é municipal ou estadual? É municipal. É municipal. E é muito triste porque o 1º de Maio, eu lembro, porque eu morava em Vicente de Carvalho, todo mundo queria estudar no 1º de Maio, porque era uma escola de excelência. Referência. Uma referência. Você tinha que fazer aquele vestibulinho, até hoje, né, para você poder ingressar nos cursos técnicos no ensino médio, lá na escola 1º de Maio. O que ocorreu foi que, gradativamente, a escola foi sendo abandonada. Hoje, só para você ter uma ideia, apenas 1/3 daquele gigante da estrutura toda que está funcionando. Os outros 2/3 estão simplesmente abandonados. E também está vindo aí a FATEC, né? O Farid instalou a ETEC e agora vai fazer a FATEC, que é uma grande faculdade de tecnologia, né? Exatamente. Do Centro Paula Souza. Referência também. Eu tive com o prefeito, inclusive, no Centro Paula Souza, em São Paulo, negociando a vinda da FATEC para o Guarujá. Nós já recebemos, inclusive, a visita de técnicos
para vistoriar Já alguns foi dado o locais. aval? Ele Vai instalar? tá no processo para receber esse aval. Nós já indicamos o local onde provisoriamente ficaria, porque nós já indicamos um terreno, mas esse terreno é diferente do 1º de Maio, que é uma escola que já está, apesar dela estar em estado de conservação ruim, ela já tem, Mas já com uma tem a estrutura. edificação. Isso. Então, a expectativa é de, no ano que vem, nós já termos o Instituto Federal implantado Já no Guarujá. funcionando ano que vem? Ele vai começar a funcionar de forma gradativa, Zaidan. E aí vai ser feita uma audiência pública para chamar a população e os agentes que estão envolvidos no processo produtivo do Guarujá para definir quais cursos ficarão, e provavelmente os cursos que estão no 1º de Maio vão também ficar para contemplar alunos e professores que lá estão, né? E em relação à FATEC, a ideia é ter um espaço alugado, provisoriamente, para poder vir a FATEC e já se instalar também a partir de 2026. E aí o prédio definitivo... A FATEC viria para o lado de cá, do centro de Guarujá, ou ficaria em Vicente Carvalho também? Não, a ideia, o local que nós indicamos para a FATEC é no Guarujá, na região da Enseada. Já tem esse tipo de equipamento? Nós já indicamos o local. Pode alugar? Pode sim. Ele Não, pode estou falando, mas já tem esse equipamento? Esse equipamento já existe, nós já consultamos o local, o técnico do Centro Paula Souza veio, gostou da estrutura e agora nós estamos aguardando um relatório para indicar que esse vai ser o local. Tendo tudo certo, Zaidan, em 2026 ele também já vai funcionar. A FATEC também já? Também, num lugar provisório, né? Maravilha. Para ter depois o prédio pronto, aí vai demorar aproximadamente 2 anos para construir toda a estrutura. Maravilha. Chama o Jaque aí para mim. Com saúde não se brinca. Um exame laboratorial ele precisa ser rápido, preciso e eficiente. Este é o compromisso do Jaque Laboratório em Bertioga. Exames com conforto, hora marcada e os melhores profissionais. Jaque Laboratório, qualidade e confiança sempre. Tá aí, ó, Jaque Laboratório. Grandes novidades, né, para o Guarujá, mas eu queria abordar um assunto também. Como é que está o assunto da inclusão lá, na área de educação, professor? Olha, Zaidan, eu diria que esse é um dos temas mais complexos atualmente para você tratar dentro da política pública de educação, porque hoje nós temos em praticamente todas as salas de aula alunos com deficiência incluídos. O que significa... Junto com os alunos sem deficiência. Até porque essa é a política nacional, né, de inclusão. Exatamente, é uma orientação do Ministério da Educação. Nós não podemos deixar de receber um aluno, né, nas nossas escolas. Nenhuma escola pode negar matrícula para um aluno com deficiência e o correto é que a escola se adapte para receber esse aluno de acordo com as suas peculiaridades, de acordo com as suas características, levando em consideração... Autista, Down ou qualquer tipo de deficiência. Deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual, que envolve a maioria da deficiência física. Então, alunos com essas deficiências hoje, eles estão em praticamente todas as nossas salas de aula. E nós também encontramos um cenário preocupante, e eu quero aqui me dirigir aos pais, em especial às mães das crianças com deficiência, que se preocupam muito com o que está sendo oferecido para os seus filhos. Nós reconhecemos que hoje, também em virtude de uma falta de planejamento, de uma falta de investimento, nós não temos hoje uma estrutura que deveria existir para receber da maneira mais adequada as crianças com deficiência. Mas o que nós temos hoje, Zaidan? Em boa parte das escolas tem as salas de recurso, que é uma sala parecida com uma sala de aula, mas com uma série de recursos para que o aluno com deficiência, que estuda de manhã, por exemplo, ele volta à tarde com um professor especialista de educação especial e envolvido numa série de atividades que complementam aquilo que é feito na sala de aula de manhã. E o aluno que estuda à tarde vai de manhã para a sala de recursos, né? Que legal. Além disso, nós temos os profissionais de apoio que ficam dentro da sala de aula, do lado da criança, auxiliando nas atividades ali que são de responsabilidade do professor regente, aquele professor que é responsável pela sala.
Mas, infelizmente, nós temos um número insuficiente de profissionais de apoio, que era uma das principais queixas dos pais, com razão. O professor existe, falta o profissional de apoio. Isso, que é esse profissional que fica do lado da criança ali para as atividades do cotidiano dela, não para as atividades pedagógicas. E o que nós fizemos, Aidan, já de imediato? A empresa que presta esse serviço, né, a OS que oferece esses profissionais de apoio, pelo contrato anterior tinha apenas 104. Nós conseguimos ampliar, por força da lei, 25%. Estamos hoje com 130, mas a nossa necessidade é do dobro disso. Só que nós não podemos simplesmente dobrar, porque o contrato que existe hoje não nos permite fazer isso. Então nós estamos meio que numa camisa de força e estamos buscando caminhos para ampliar por meio de estagiários também, e até estudando a possibilidade de fazer um contrato emergencial para contratar mais profissionais de apoio, de modo que a gente dê um suporte mais adequado. Convênio com essas faculdades que formam professores de faculdade de pedagogia, né? A modalidade de pedagogia, Exato. Ou até mesmo outras modalidades, psicologia. Hoje nós temos estudantes de pedagogia e alguns de psicologia que são estagiários. Estamos num processo de contratação desses estagiários também. Chamamos mais de 20 estagiários recentemente, que estão assumindo aos poucos, além desses outros 26 que vieram desse contrato com essa OS. Então a gente vai ampliar aproximadamente em 50 o número de profissionais de apoio. De 100 vai para 150 aproximadamente. Mas infelizmente ainda não é o suficiente. Eu quero aqui esclarecer para os pais das crianças com deficiência que estamos trabalhando de forma incansável para melhorar as condições que as nossas crianças têm na escola, para que elas sejam verdadeiramente incluídas, Aidão. Tem que ter paciência, né, professor? Os pais têm que ter paciência que as coisas vão acontecendo. 100 dias só de governo, exato, né? Exato. Você não vai fazer em 100 dias o que não foi feito nos 20 anos para trás. Infelizmente não tem como fazer mágica. A gente pede paciência para a população, mas acreditem, o prefeito está engajado nisso. O tema da inclusão é um tema prioritário para ele também no plano de governo dele. Ele conversa constantemente comigo sobre isso e nos solicita. Nós estamos também estudando, e é possível que logo vamos apresentar um grande projeto para ter um centro de referência multidisciplinar para atender essas crianças com deficiência, o que vai ampliar em muito a qualidade do serviço oferecido para elas. Maravilha, viu? Parabéns, viu, professor? Parabéns mesmo. Uma preocupação, eu não diria que todo mundo tem essa preocupação. Somente os bons profissionais que têm essa preocupação de fazer essa inclusão nas escolas, com esse atendimento. A gente sabe que você está numa camisa de força aí, mas está saindo dela. Vamos sair, sim. Professor Mohamed, secretário de Educação do município de Guarujá, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Foi muito bom falar contigo, viu? Olha, Zaidan, você é um grande amigo. Para mim foi uma grande satisfação reencontrá-lo. Estar aqui nessa cadeira que eu sei que é um lugar privilegiado de pessoas de grande renome que já passaram por aqui. Me sinto grato de ter tido essa oportunidade de bater um papo aqui do seu lado e de me dirigir à população do Guarujá, oferecendo esse serviço de utilidade pública para todos os nossos munícipes. Obrigado. Vocês também. Bom dia para vocês aí. Continue na nossa programação. Tchau. Programa Café com Zaidan. Oferecimento GoCare Saúde. Apoio Jaque Laboratório e Café Colucci.